ser reconhecido porque a minha glória é fazer com que conheça a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como ser visto em todo o rosto diante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim. Aleluia. E que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Declare: o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença pelo Santo dos Santos, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Baixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Oh, aleluia. A Tua presença me prazer, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Declare isso ao Senhor, diga que a presença dele é o seu parceiro. Adore nessa noite, glorifique o nome dele. Engrandeça o Senhor, o Rei Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está te tocando. Ele está passeando nesse lugar. Então declare isso. Que o lugar mais importante que você está na presença dele. É na presença dele. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença me Vamos receber o pastor Gil Bezerra, presidente da Convenção das Igrejas Brasil para Cristo do Estado de Minas Gerais. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas em nome de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia!
outros ainda estão chegando, geralmente na sexta-feira. Por esse momento, por nós estarmos aqui tendo a oportunidade, neste tempo, tendo a oportunidade desse tempo de estar junto com os amados, trabalhando, administrando, servindo ao Senhor aqui no estado de Minas Gerais e na convenção desse estado que com certeza quando olho para Minas Gerais eu só observo somente a grandeza que tem esse estado e o quanto precisa ser explorado e visão para se explorar esse estado. Muitas vezes nós temos um potencial muito grande e não exploramos este potencial, mas a grandeza está dentro de você. Se você tem uma visão grande, se o Senhor está grande em você, você vai ultrapassar todas as barreiras, todos os obstáculos que estão em nossa frente. E estamos fazendo a abertura desta 27ª Assembleia da Convenção Estadual de Minas Gerais, das Igrejas do Brasil para Cristo, e louvamos a Deus pela vida de cada um que atenderam à convocação. Eu costumo dizer, convocação, a gente não tem o que pensar. Diz quem tem juízo, obedece. Não é verdade? Então, convocação, eu aprendi isso, é convocação. Quando ela vem de uma instância superior, todas as outras inferiores, ela cai por terra. Louvado seja Deus. Amém? Então, eu quero convidar a nossa diretoria para estar compondo a mesa neste momento. Quero convidar o nosso primeiro vice-presidente, pastor Ivanildo Soares. Eu vou recebê-lo e vou dar um abraço. Tem sido uma bênção para conosco. Pastor, segundo vice-presidente, pastor Galeno Bueno. Primeiro secretário já está aqui fazendo a ata, o pastor Ederson. Amém? Pastor Ivanildo lá de Varginha, pastor Ederson lá de Caxambu, pastor Galeno lá de Perdões. Amém? Dê um abraço, doutor. Esse homem aqui é o meu pai. Pastor Fidelis, acho que não está presente. Primeiro tesoureiro, o pastor José Hilário Lucas, está ocupado ainda lá. Está levantando a mão, estava dançando e comendo ali com o João, o pastor João. Está ali, daqui a pouco ele vem para cá. Amém? E nos deixa hoje um pouco triste, mas daqui a pouco nós vamos levantar e fazer uma oração por ele. Esta eu acho que é a primeira convenção, assembleia que ele falta. É o pastor Valdemar José de Miranda, certo? Que tem sido para a gente um exemplo de fidelidade, de pastor, de amigo, companheiro, e está passando por um momento muito difícil, que depois a gente vai estar levantando a igreja em oração por ele, porque o caso dele é um milagre, pastor Edson. Mas Deus é Deus de milagre. Amém? E quero convidar o nosso querido irmão pastor Edilson Alves de Santana. Alguém puder ajudá-lo, ele pode subir. Dá para subir, pastor? Dá. Pastor Edilson foi presidente da nossa convenção aqui por 15 anos, certo? Esse homem faz todo dia faz cerimoniais. Já fez hoje. Veio em Uberlândia, pediu ao médico que liberasse para que pudesse estar aqui.
Isso nos dá uma missão. Isso não precisa a gente falar nada. É verdade? Pode aplaudir. Alberico Ferreira da Cruz, que foi nosso pastor presidente desta convenção durante 9 anos, certo? E que nos dá sempre a honra de estar conosco. Pode vir, meu querido, sempre com você. Você já percebeu que vai ter um fotão e agora é tudo assim. Amém, querido, à vontade. Amém. Gostaria de, antes de convidar o pastor, é pastor evangelista, missionário, é tudo, Edson, é feito o apóstolo Paulo, né, pastor? Eu gostaria de apresentar os superintendentes. Do Triângulo Mineiro, o pastor Zé Antônio, fica de pé, meu querido, para que o pessoal veja. Pessoal, vai. Amém, Deus. Deus abençoe. Superintendente do Vale do Aço, o pastor Ivanildo, que está aqui. Para nós, não. Sul de Minas. E dos vales é o pastor Alberico, que está aqui. Do centro é o pastor Fidelis, mas Fidelis está faltando. E Zona da Mata é o pastor Leaci, que fez a abertura deste trabalho. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida dos amados, porque a superintendência ela tem sido uma bênção para a nossa convenção. Vocês têm feito um trabalho excelente, certo? E com certeza a nossa gratidão pelo trabalho que os amados têm feito. Quero convidar também para sentar aqui conosco o pastor Alexandre Viana. Onde está o pastor Alexandre? Acho que não está. Estava jantando. Pastor Alexandre está aí, pastor Alexandre? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Evangelista Edson Teixeira. Pode vir, querido. Edson Teixeira, irmãos, é evangelista, é pastor, é missionário. Deus te usar para abençoar a gente hoje aqui. Amém. O ano passado a gente botou 2 palestras no mesmo dia. O negócio estava tão bom que ninguém queria que parasse, mas teve que parar para o outro entrar. E o pastor Wilson Tironi, eu acho que foi no sábado, foi. Ministrou uma palavra que estava com unção. Depois o pastor Joel disse: eu vou falar o que mais? É verdade. Aí fez o complemento, mas com certeza você não vai se arrepender de estar aqui conosco esses dias. Você vai sair com outra visão, você vai sair diferente, você vai sair, certo, mais abençoado do que quando você chegou aqui. Amém, queridos? E todos os pastores, amanhã nós vamos estar apresentando todas as cidades e os pastores que representam aqui as igrejas nossas. Amém? Vai ser feito amanhã, porque amanhã tem chegado todo mundo. Tá bom? A gente está apresentando todas as igrejas, os pastores que representam, que fazem a nossa convenção. Tá bom? Então a gente vai estar fazendo isto amanhã. Quero ler uma palavra de Deus para os amados irmãos, e em seguida
vamos para a palavra. Amém? Vamos para a palavra para ninguém reclamar. Abra sua Bíblia, querido, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 17. Irei apenas ler para a abertura desta assembleia, para que a gente vamos ler até o versículo de número 9. Amém? Que diz, vamos nos colocar de pé. Eu tenho uma parte perto para sentar, vamos nos colocar de pé. Que diz, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te darei grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. O 9 diz: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Amém? Até o versículo 9. Nós vamos, aproveitando que os irmãos já estão de pé, nós vamos fazer um clamor pela vida do pastor Valdemar José de Miranda. Amém, irmãos? Nosso amado Valdemar, que nós amamos, que nós temos um carinho todo especial, certo, com ele, com a sua família, e ele tem o respeito e uma honra, um amor muito grande por esta convenção. E nós vamos estar fazendo esta oração, este clamor agora. Mas antes eu quero agradecer também a comissão ministerial de ética, que tem sido uma bênção, que tem trabalhado conosco, na pessoa do pastor Silvano, pastor Leacir, pastor José Mariano e o pastor Geraldo. Amém? E o pastor Geraldo. Tem também o pastor Edilson, amém? Mas por conta das enfermidades ele não tem condição, mas continua, certo? Ele não deixou de estar fazendo parte desta comissão. Amém, queridos? E algumas informações no final a gente está fazendo isso. Também está conosco a coordenadora da Minibrac Nacional, a nossa irmã Cristina, que vem direto de Campina Grande, Paraíba. Amém. Glória a Deus. Amanhã à noite ela vai estar falando aqui também, tá bom? Também eu quero convidar o pastor Alberico, para estar fazendo um clamor junto com essa assembleia pela vida do nosso pastor. Amém. Pela vida do nosso pastor Valdemar. Aleluia.
Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, como é lindo poder chamar o Senhor de Pai. Aleluia. Sim, Pai, porque o Pai tem vontade, tem desejo de abençoar os filhos, de ver os filhos bem, de cuidar dos filhos. Pai, aleluia, muito obrigado. E nós estamos mais uma vez colocando em tuas santas mãos a vida do pastor Valdemar. Ó meu Deus, o Senhor que é todo poderoso e o conhece bem de pertinho, Senhor, e foi o Senhor quem o teceu no ventre de sua mãe, quando ele era substância ainda informe, era um embrião. O Senhor já conhecia todos os seus dias. Pai amado, o Senhor pode passar a tua mão divina poderosa, o Senhor pode arrancar, pegar, tirar, sanar o mal, porque o Senhor tem o poder para fazer isso, Senhor. E nós estamos te clamando em favor da vida do teu filho, da saúde dele, meu Pai, pois só o milagre, e milagre só Deus pode fazer. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Permaneçam de pé só um pouquinho. Eu convido o nosso querido. Pode vir para cá, Edson. Amém. Irmãos amados, nós vamos deixar bastante tempo. Fica à vontade, bastante. Por isso que a gente nem... certo? Eu poderia botar esses homens para falar, mas a gente fala todo dia, a gente está querendo um pouquinho mais. Amém? Tá bom? Fica bem à vontade. Tá bom? Que Deus abençoe. O evangelista Edson Teixeira, irmãos, ele vai dizer onde ele trabalha, o que está fazendo, o que faz, e tá certo que ele sabe mais do que eu não sei nem, só sei que ele trabalha na Missão Desafio, está no Brasil, está no exterior, está em todo lugar. Aí a gente achou estranho, que a bolsa dele é cheia de bandeira, aí ele disse, de país, a bandeira dos países, né? Aí ele disse, não, aquelas bandeiras, todos os países que eu vou, eu ponho a bandeira aqui nessa mochila aqui. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, recebendo o nosso querido irmão. Meus queridos, paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Eu quero expressar aqui a alegria do meu coração de poder estar aqui com vocês nessa 27ª convenção. Agradecer a Deus pela honra que Ele me concedeu de poder estar aqui com vocês para ministrar a sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do pastor Adilson, do pastor Beli, que foram pastores que me trouxeram a primeira vez aqui nesse estado pela nossa obra há muitos anos. Eu tinha cabelo naquela época, quando eu vim para cá, e é verdade, né? Você confirma, né? Hoje meu cabelo está igual a piscina, está cheio, mas dá para ver o fundo, né? Tem alguns irmãos aí também que entraram pela mesma vereda. Então eu quero agradecer, e agradecer também a vida do pastor Gildo por me dar a honra de poder estar aqui com vocês. Eu trago um beijo da minha esposa e das minhas filhas, Lohuama, Blanche e Radassa. Lohuama, Blanche e Radassa não é língua estranha, se eu comecei a falar aqui não, é o nome da minha família mesmo. Eu tenho uma palavra muito forte para o coração dos irmãos, e eu agradeço muito pela palavra do pastor Gildo ao me dizer que eu poderia ter bastante tempo. Então eu estou muito feliz por isso, porque eu tenho assuntos muito sérios para tratar com vocês. Vamos à palavra do Senhor, Êxodo capítulo de número 32. Êxodo 32. Eu quero falar sobre a religião dos homens versus a religião de Deus, ou falar sobre o ministério que agrada aos homens e o ministério que agrada a Deus. Pode ser também os ministros que são constituídos para servir os homens e aqueles que foram constituídos para servir a Deus. E eu quero pensar nesses dois homens de Deus que estão aqui.
um homem chamado Arão, que pela pressão da multidão se deixa corromper, corrompendo assim o seu ministério sacerdotal, que é uma fotografia de uma porcentagem muito grande de pastores na nossa geração. São homens que foram consagrados por Deus, chamados por Deus, mas a era de Laodiceia, que Laodiceia significa governo do povo, a vontade do povo, é uma igreja que os seus líderes vivem não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade do povo. Então Arão se deixa pressionar pela vontade do povo e corrompe o seu ministério sacerdotal. O Moisés é aquele que está no monte, recebendo os mandamentos de Deus, as diretrizes de Deus, os mandamentos de Deus para que aquela nação de escravos, na verdade, venha a ser transformada em uma nação de reis e sacerdotes. E o Arão é aquele que está ao pé do monte para satisfazer o desejo daquela população toda. Capítulo 32 de Êxodo, você vai perceber que o povo se aproxima de Arão e diz assim: este Moisés, uma falta de respeito muito grande com a pessoa de Moisés, com o líder que Deus tinha levantado para libertá-los da terra do Egito. O povo viu que Moisés tardava em descer do monte. Moisés não estava de férias no monte, Moisés não estava descansando no monte, Moisés estava na presença de Deus, aguardando a direção de Deus para saber o que fazer com este povo. Mas esse povo impaciente diz: não sabemos o que aconteceu com esse camarada. E dizem para Arão: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que é que aconteceu com ele. E pelo contexto você vai perceber que eles não estavam nem um pouco interessados em saber o que tinha acontecido com Moisés. Se estava vivo ou se estava morto, para eles pouco importava. Eles não queriam mais era permanecer ali daquele jeito, aguardando Deus trazer uma direção. Eles estavam impacientes, eles precisavam de um culto à moda deles, eles precisavam de um Deus à moda deles, eles precisavam de um líder à moda deles. Eles não queriam mais esperar. E o Arão foi esse camarada que se tornou tudo aquilo que eles desejavam que o Arão viesse se tornar. Então você, como pastor, como pregador, como líder, tem que tomar muito cuidado para você não se tornar aquilo que os homens querem que você se torne e você deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja. O texto diz que eles pediram para Arão fazer Deus, para que vá adiante de nós. Então eu quero mostrar aqui para vocês pelo menos algumas características dessa religião falsa, ou algumas características desse ministério falso, ou algumas características desses ministros falsos, desse ministério falso que existe hoje na nossa geração. A primeira característica que eu vejo aqui de uma religião falsa, que é a religião de Arão, é a religião que existe para agradar as pessoas. Essa é a primeira marca que nós encontramos aqui. Esse povo tem uma vontade, esse povo tem a vontade de ter deuses. Eles não querem ter um Deus, eles querem ter muitos deuses. E eles expressam essa vontade para Arão, e Arão está imediatamente disposto a satisfazer, a agradar esse povo ávido por deuses, pela idolatria. E o Arão, ele se dispõe a ser o líder desse povo que precisa de uma religião que venha agradá-los. E nós estamos vivendo isso hoje. Paulo diz em Gálatas 2, em Gálatas 1 e também em Gálatas 2, que se eu fosse um homem criado, ou se eu existisse para agradar os homens, eu não seria ministro de Cristo Jesus. Você tem que ter essa consciência. Você não foi constituído por Deus para agradar homens, você foi constituído por Deus para agradar a Deus, mesmo que isso desagrade homens, mesmo que, como Jeremias,
você tenha um ministério de mais de 60 anos de existência e não seja uma só alma se rendendo aos pés de Deus. Jeremias teve mais de 60 anos de ministério e nunca viu um homem voltado para Deus no seu ministério de pregação. Mas ele foi honrado por Deus, porque ele não estava ali para ser um sucesso, ele existiu para ser obediente. Não importa se a sua igreja vai ter 10 mil membros ou se a sua igreja vai ter 10 mil membros, Deus não está interessado no número de membros que vai existir na sua igreja. Deus está interessado na sua obediência. Seja obediente. Não corrompa o seu ministério, não inverta o seu ministério para agradar os homens. Permaneça fiel a Deus, mesmo que o número de membros na sua igreja não cresça. Deus não está preocupado com o número de pessoas na sua igreja. Deus está preocupado em que você seja fiel ao chamado que Ele fez a você. Jeremias não teve um ministério bem sucedido na nossa visão, mas ele foi bem sucedido aos olhos de Deus. O Arão se vende a isso. A segunda marca que eu vejo da falsa religião é que a falsa religião quer dar forma a Deus. Nós queremos um Deus de acordo com a forma que nós queremos. Faça-nos deuses. Faça-nos deuses. Fabrique deuses para nós. Isso é muito fácil. A falsa religião, ela é uma fabricante de deuses. Basta você colocar dinheiro na mão desses líderes. Coloque ouro na mão de Arão e vai sair um bezerro de ouro. Coloque dinheiro na mão dos líderes e você vai ter um Deus que funciona conforme você quer. Coloque bens na mão de líderes que você vai ter um Deus que funciona não conforme Ele quer, mas um Deus que funciona conforme você quer. Você vai ter um pastor bonachão que vai pregar uma mensagem para te agradar. Compre ele, põe dinheiro na mão dele, e você vai ver que ele vai ter a capacidade de criar um Deus liberal. Ele vai ter a capacidade de criar um Deus que na verdade é o gênio da lâmpada mágica. Não é você que existe para servir a Deus, é Deus que existe para servir você. Molhe a mão desses líderes com um dinheiro e você vai perceber que imediatamente você vai ter um Deus que funciona conforme os seus desejos. Um Deus que a sua graça é barata, conforme diz Bonhoeffer. Um Deus que o seu senhorio é oco, conforme diz Lutero. Um Deus que se transforma na sua imagem e na sua semelhança. Não é um Deus em que você tem que se transformar na imagem e na semelhança dele. Esse é um Deus medíocre, esse é um Deus falso, inventado por falsos pregadores, por falsos pastores. Basta você colocar dinheiro nas mãos deles e você vai perceber que eles começam a abrir exceções. Para você não tem problema agir assim, só tem problema para o irmãozinho pobre, aquele ali eu desço o porrete, mas você tem dinheiro. Aquele ali eu apacento, você eu apacento, porque você tem dinheiro. Mas eu te apacento com o cajado do diabo, porque você vai para o inferno junto com ele. Quantos estão me entendendo? Eu quero acreditar que aqui em Minas Gerais, principalmente na Igreja do Brasil para Cristo, não existe pastores assim, né? Com certeza não existe. Mas a gente percebe que nós estamos dando forma a Deus. Nós estamos fabricando teologias que na verdade são axologias. Nós estamos fabricando, nós pegamos alguns versículos da Bíblia, achamos alguns versículos na Bíblia e ensinamos as pessoas que não importa como elas vivam, o importante é que nós achamos alguns versículos na Bíblia, algumas promessas de Deus, e Deus agora está encaixotado.
nós enjaulamos Deus, nós prendemos Deus, nós colocamos Deus dentro de uma caixa, e porque a gente descobriu alguns versículos da Bíblia, não importa se somos imorais, se somos infiéis, não importa, o importante é que nós aprendemos a decretar, a determinar, a amarrar, e esse Deus tem que funcionar conforme a gente crê. Quem é que colocou isso na sua cabeça? São as igrejas neopentecostais que colocaram isso nas nossas cabeças. São esses pregadores que existem para adulterar o evangelho e agradar a multidão que colocaram isso na nossa cabeça. E muitos dos nossos pastores estão engolindo isso. Deus não pode ser domado. Deus não obedece às suas ordens. É Deus que manda em você. É Deus que ordena você. É Deus que controla você. Não se corrompa pensando que porque você achou alguns versículos isolados do seu texto, um texto fora do seu contexto, e que agora você é um super pregador e um super homem, e que Deus tem que funcionar conforme você descobriu em algum texto isolado. Quem você pensa que é para mandar em Deus, para determinar Deus, para dizer como é que Ele funciona? A gente pensa que Deus é o gênio da lâmpada mágica que a gente esfrega, e aí vem Deus e diz: eis-me aqui, o que queres que eu te faça, meu amo, meu Senhor? Não é assim. É você que é uma lâmpada velha achada no lixo, e aí vem Deus e esfrega, 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 e quando você sai é para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou para fazer a tua vontade. É você que existe para servir a Deus. Não é Deus que existe para te servir. Marca da religião falsa, do ministério falso: agradar os homens, dar forma a Deus. Terceiro, fazer festa em nome de Deus sem Deus estar presente. Somos campeões nisso. Olha o que diz aí o versículo de número 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disseram: amanhã será festa ao Senhor. O falso ministério também tem altar. O falso ministério também tem sacrifício. O falso ministério também levanta-se de madrugada. O falso ministério também tem festa. O falso ministério tem tudo, menos a coisa mais importante, que é a presença de Deus. A presença de Deus é a maior riqueza na vida de um pastor. A presença de Deus é a maior riqueza na vida de uma igreja. O sucesso de uma igreja não é medido pelo número de carros que estão em estacionamentos. Aí é pobreza, isso aí é miséria. O sucesso de uma igreja não é medido pelo número de dinheiro que entra como dízimo. O sucesso de uma igreja é medido pela presença de Deus lá no meio dela. É isso que mostra o sucesso de uma igreja. Mas vamos fazer festa em nome do Senhor. E a gente, em nome do Senhor, faz um monte de festa. E vem um monte de gente, entra na festa sem Deus nunca estar presente. A igreja da nossa geração é a igreja da festa feita em nome do Senhor. É a igreja que, conforme o versículo 5, tem altar. O ministro edifica um altar. Tem, conforme diz, tem pregação, porque Arão apregoou, tem pregação também. Eles têm altar, eles têm pregação, e você o escuta. E você percebe que o que eles pregam não é o evangelho, é uma neurolinguística vestida de cristianismo. Eles pregam a autoajuda. O verdadeiro pregador prega a ajuda do alto. Eu não fui chamado para pregar autoajuda, eu fui chamado para pregar a ajuda do alto. A resposta não está em você, a resposta está em Deus. Você não é a resposta, Deus é a resposta. Mas a religião de Arão diz que você é a resposta. É a autoajuda, é o pensamento positivo, é a confissão positiva. Tem pregação, tem pregações absurdas, que eu não entendo como é que eu entendo sim, Jeremias 5 versículo 31, como é que esse povo gosta disso. Veja aqui Jeremias 5 versículo 31, veja se não é uma fotografia da nossa geração de pastores e pregadores, principalmente no nosso continente. Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente.
Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E como é que termina aí? E é o que deseja o meu povo. Tem uma tradução que diz assim: e é disso que o meu povo gosta. Meu povo gosta de falso profeta. Meu povo gosta de falsos sacerdotes. Sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus. Profeta é aquele que representa Deus diante dos homens. Os dois estão adulterados. Aquele que deveria falar da parte de Deus para o homem adulterou a sua mensagem. Aquele que deveria representar o homem de Deus também adulterou o seu ministério. Nenhum dos dois estão de acordo, e estão profetizando de mãos dadas mentiras. E Jeremias diz: o meu povo gosta disso. Sabe por quê? Vem um pregador como a gente para construir um orfanato, eu tenho que percorrer o Brasil todo para levantar 70 mil reais. Mas vem alguém na televisão e diz: eu preciso de 6 milhões de reais para pagar o programa dessa televisão aqui. São 6 milhões de reais por mês. Entra só naquele dia 11 milhões de reais. Por quê? Porque o meu povo gosta disso. Porque o verdadeiro profeta vai dizer para você: não são as suas circunstâncias que tem que mudar, é você que tem que mudar. Você precisa orar, precisa consagrar, precisa buscar a presença de Deus, é você. Agora o falso ministério diz: não é você, são só as suas circunstâncias que precisam mudar. Não precisa orar, não precisa consagrar, não precisa jejuar. Por que esse falso ministério faz sucesso? É porque o falso ministério não exige compromisso das pessoas. As pessoas não estão lá para mudarem, as pessoas estão lá para as suas circunstâncias mudarem. Eu quero um carro novo na minha garagem, eu quero que Deus me coloque em uma nova casa, eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor. Eu não quero mudar, eu quero continuar do mesmo jeito. Eu quero apenas seguir essa campanha, porque essa campanha está prometendo que Deus vai mudar as minhas circunstâncias. Quando o Evangelho de Jesus não veio para mudar as minhas circunstâncias, podem ser que mudem, mas o Evangelho de Jesus veio para me mudar. Eu é que preciso mudar. Mas é melhor ter um pastor eletrônico, é melhor eu ter um televangelista, porque ele não me conhece, não sente meu cheiro, não sabe do meu problema. Eu alimento ele, eu mando a minha oferta para ele lá na televisão, ele nem sabe que eu existo. Eu mando lá o meu dízimo para ele também. Eu gosto de pastor assim, ele lá e eu aqui. Fico na minha casa, faço o que eu quero, e de vez em quando eu ligo a televisão, e quando ele estiver falando alguma coisa que eu não gosto, eu desligo. Pronto, eu domino esse meu pastor. Por isso eu mando dinheiro, por isso não falto. Por isso fazendas de 30 milhões de reais é comprada como se fosse um dinheirinho qualquer. E não é uma, nem duas, nem três, não é nem um, nem dois, nem três aviões. Isso está aos montes. Claro que tem exceções, eu não estou generalizando os televangelistas. Tem uma ou duas exceções desses que estão por aí. Não falta dinheiro, por quê? Porque é desse tipo de gente que o povo quer. Eu quero um pastor que diga que eu não preciso mudar. Eu quero um pregador que diga que as minhas circunstâncias precisam mudar. Eu não. Eu quero continuar o mesmo. Eu não quero orar, eu não quero consagrar, eu não quero estar perto de Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus você fica, é impossível você permanecer a mesma pessoa. Quando você ora, quando você lê, quando você busca Deus, Deus muda o seu caráter. Deus diz: você precisa mudar. Então, como eu não quero mudar, a falsa religião me apresenta um monte de pregadores e líderes que diz: você não precisa mudar, apenas mande o seu dinheiro para a gente, porque a sua circunstância vai mudar. E acontece, e as pessoas estão aí, aos milhares sendo enganadas. Bom, vamos lá para Gênesis, Êxodo 32, deixa Jeremias, daqui a pouco eu volto lá. Fazer festa em nome do Senhor é a terceira marca de um falso ministério. Olha as nossas igrejas. Quando a igreja nasceu na Palestina era um fato. 1 Coríntios 3,11 era Jesus é o fundamento. Atos 17, Paulo abre o ministério na Grécia. Dionísio é o primeiro convertido, com Dâmaris e outras pessoas. Com o passar do tempo, a igreja se estabelece em Tessalônica, em Corinto, em Éfeso, nesses lugares da Grécia. Se estabelece ali em Atenas.
Com o passar dos anos, o que era evangelho e fato se converte em filosofia. Paulo chega em Atos 28 em Roma, estabelece a igreja em Roma. Com o passar dos anos, deixa de ser igreja e passa a se transformar em uma instituição. Com o passar dos anos, através de Martinho Lutero, vem a reforma, de John Wesley, dos morávios, dos puritanos, esses homens todos. O evangelho chega ao nosso continente americano, principalmente Estados Unidos e América. Um avivamento imenso. Com o passar dos anos, aquilo que era de Deus, igreja de Deus, se converte em empreendimento. O evangelho chega a nós na América do Sul, chega a nós no Brasil, com Simon Tom, com Daniel Berg, com Gunnar Wingre. Chega a nós, há um avivamento tremendo. Com o passar dos tempos, aquilo que era evangelho verdadeiro no Brasil se converte em evento. Então aquilo que era um fato na Palestina se converteu em filosofia na Grécia, se converteu em instituição em Roma, se converteu em empreendimento nos Estados Unidos e se converteu em eventos no Brasil. Nós somos a igreja do evento. A gente não sabe ser igreja na segunda-feira, a gente não sabe ganhar almas na terça-feira no mercado, nós não sabemos evangelizar na quarta-feira no açougue, nós não sabemos evangelizar na quinta-feira dentro do avião ou no metrô ou no trem. A gente só sabe ser igreja nos finais de semana na igreja. Nós não sabemos ser igreja. E para ganhar alguma alma temos que fazer um evento. Vamos chamar um cantor famoso, vamos chamar um pregador famoso, vamos chamar alguém que tem um ministério impactante, famoso, porque só assim a gente vai ter a nossa consciência um pouquinho amenizada, porque a nossa consciência está nos acusando, porque a gente não sabe ser igreja. Então vamos ganhar almas pelo menos com esses eventos. Que Deus quebre essa maldição em nome de Jesus de Nazaré, e que voltemos a ser igreja de verdade todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Em quarto lugar, o falso ministério é um falso ministério que se preocupa com as coisas dessa vida. Olha o que é que diz aí no versículo de número 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Vocês sabem que o falso ministério enfatiza muito isso: holocaustos, sacrifícios, holocaustos, sacrifícios. Está aí, é a mão, é o que move, é o motor deles. E aí diz o texto que o povo assentou-se para comer e beber. O povo assentou-se para comer e beber. Aí você vai ver Isaías denunciando essa filosofia secularista, hedonista, helenista. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quando Paulo trata o capítulo 15, o capítulo da ressurreição, ele está dizendo para os irmãos: se a nossa esperança em Cristo for só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não vivemos só para essa vida. Não é só comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo que você faz aqui enquanto está vivo vai ter desdobramentos eternos. Mas um falso ministério não te dá consciência disso. É tudo aqui agora. Que carro que eu posso ter? Que casa que Deus vai me dar? Qual é o salário? Tudo voltado para as coisas dessa vida. Não existe espaço para Deus. Em quinto lugar, o falso ministério tem a seguinte característica: promover distração e divertimento para as pessoas. Veja o que diz aí o versículo 6: levantou-se, assentou-se para comer e beber. Agora estamos satisfeitos, nos assentamos para comer e beber, estamos satisfeitos. E diz a última parte: levantou-se para divertir-se. Diversão, entretenimento. Nós precisamos oferecer isso para as pessoas. Falso ministério que mais tem hoje para as pessoas é diversão. Nós não temos mais pregações nos púlpitos de nossas igrejas, nós temos piadas. Eu conheço igrejas nos Estados Unidos que não começa a pregação sem antes o pastor contar pelo menos 2 piadas. E quando todo mundo está dando risada, aí então ele diz: então agora vamos pensar em um versículo da palavra de Deus. Mas primeiro tem que contar a piada. E quando vai pregar uma mensagem adulterada, não vai pregar o evangelho.
Você não precisa açucarar nada. Você, como Paulo diz, não precisa adulterar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Haverá tempo que os homens não suportarão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, darão ouvidos à doutrina de demônios, ajuntarão para si um monte de mestres para poder ouvirem as fábulas. Mas tu, porém, ó homem de Deus, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a palavra de Deus. Não promova diversões nos púlpitos de sua igreja. Cansado de ver isso. Esses dias me deu uma crise de choro dentro do carro. Eu o carro e comecei a vomitar, chorando e vomitando. E a minha esposa disse: que foi, meu irmão? Você está passando mal? Eu disse: não, eu não aguento mais ouvir essas coisas. Estava ouvindo um pregador lá na rádio em São Paulo. Eu disse: eu não aguento mais ouvir isso. Por que a igreja pensa que isso é verdadeiro? Por que os nossos pastores estão dizendo que isso aí é evangelho? Isso não é evangelho, isso é mentira. A geração mais doente, não esqueça disso que eu vou dizer agora. Eu não estou profetizando, eu estou apenas prefatizando. A geração mais doente que vai existir daqui 10, 15 anos vai ser constituída de pessoas que hoje estão frequentando essas igrejas. Vão ser pessoas doentes, deprimidas, oprimidas, possessas, porque estão dentro de um templo não por Deus, não estão buscando Deus, estão buscando os presentes de Deus, estão buscando as bênçãos de Deus. Eles não têm a vida mudada, eles têm as circunstâncias mudadas. E esses falsos pastores vão dar conta diante de Deus, porque estão promovendo diversão, distração. Deus não me enviou para promover isso. Deus me enviou para pregar o evangelho. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu não fui chamado para brincar com o evangelho. Timóteo 4, versículo 1. Eu tenho que pregar o evangelho com a consciência de que um dia eu vou dar conta diante daquele que se levantará para julgar os vivos e os mortos. Então ministério não é lugar de brincar, ministério não é escada para você ganhar dinheiro, ministério não é palanque para você ficar famoso, ministério para mim não é nem sacrifício, ministério para mim é um sacro ofício, é um ofício sagrado que Deus me deu. Para muita gente é diversão. Quando Deus vê isso, Deus diz a Moisés: venha comigo por favor, versículo 7. Estou terminando a introdução. É verdade. Versículo 7, Deus diz a Moisés: desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu havia ordenado, e fizeram para si um bezerro fundido, e o adorou, e sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha o que Deus diz para Moisés: Moisés, não dá mais para você ficar aqui, esse povo é impaciente, esse povo não sabe esperar, esse povo não sabe aguardar a minha vontade. Eu e você estamos aqui no monte, tratando de assuntos que vai fazer dessa nação uma nação de reis e sacerdotes na terra. Mas eles não têm paciência, Moisés. Agora lá embaixo tem um que está pronto para fazer o que o homem quer na hora do homem. Por isso esse povo se corrompeu. Então desce, porque o teu povo que tu tirou da terra do Egito já se corrompeu. Moisés dobra o joelho. Deus diz assim: deixa eu vou matar esse povo todo, vou acabar com eles. Aí o versículo de número 11, Moisés dobra os joelhos diante de Deus, suplica ao Senhor dizendo: Deus, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Olhem para mim, por favor. Eu não sei se você já percebeu, mas o que está acontecendo aqui é um jogo de empurra. Deus diz: Moisés, desce, porque o teu povo que tu tirou da terra do Egito se corrompeu. Aí Moisés vai orar e falar assim: Deus, porque acende a tua ira contra o teu povo que
tu tiraste da terra do Egito. Nem Deus e nem Moisés quer responsabilidade sobre um povo assim. Só os da religião de Arão. Os da religião de Arão amam os que não são morno, os que não são quente e nem são frio. Os da religião de Arão amam os mornos, da era de Laodiceia. Os da religião de Arão vê nesse povo um prato cheio. Mas quem tem compromisso com Deus diz: Deus, eu não quero responsabilidade sobre um povo assim. Deus não é o meu povo. E Deus diz: o meu também não é. O homem de Deus e o próprio Deus está dizendo: eu não quero assumir responsabilidade com um povo assim. Aí parece que os dois chegam em um acordo. No capítulo 33 e no versículo 34 eles entraram em um acordo. Aí Deus diz para Moisés: vai, pois, agora e conduza o povo. Tá bom, não é nem teu nem meu, é o povo. Nós temos um grupo hoje que Deus olha e diz: aí é o povo. Os homens de Deus dizem: não é o meu povo. E nem Deus diz: é o meu povo, é o povo. Não tem identidade, não tem senhorio, não tem marca, não tem selo, não tem propriedade. Deus diz: então vai, Moisés, leva o povo, não é nem seu nem meu, então vamos tirar essa turma daqui. Deixa eu dizer para vocês, antes de entrar no capítulo 33, falar para vocês pelo menos duas marcas que precisam existir na vida de todo homem comprometido com o reino de Deus. Eu tenho lutado por 25 anos para que essas marcas estejam na minha vida. Não vou dizer para vocês que as tenho em plenitude, mas eu olho para trás e vejo, eu olho para frente e vejo que eu não sou ainda o que Deus quer que eu seja. Mas eu olho para trás e por não ser ainda o que Deus quer que eu seja, eu não me sinto culpado, porque ao olhar para trás eu percebo que também eu não sou mais o homem que eu era. Eu venho melhorando a cada ano. Então eu ainda não sou o que Deus quer que eu seja, mas também eu não sou mais o que eu era. Eu estou no processo de transformação e o meu alvo é chegar a ser o que Deus deseja que eu venha a ser. Então eu tenho orado para que essas duas marcas estejam na minha vida sempre. Primeira marca é a preocupação que você deve ter com a reputação de Deus. Você precisa ser um homem profundamente comprometido com a reputação de Deus, mesmo que a sua reputação seja manchada. O importante é a reputação de Deus não ser manchada. Deus diz: Moisés, vamos fazer o seguinte. Olha o que é que diz o versículo 10. Permita-me, Moisés, para que me acenda contra este povo, e eu os consuma no meu furor. E aí Deus faz a proposta, em ponto e vírgula, Deus faz uma proposta para Moisés: e de ti farei uma grande nação. Olha a proposta que Deus está fazendo para Moisés. Moisés, eu vou matar esse povo todo, eu acabo com eles aqui agora, porque é um povo de dura cerviz, rebelde, obstinado. Então eu acabo com eles. Então a nação de Abraão, ou a nação abraâmica, ou de Jacó, a nação dos israelitas, dos hebreus, ela acaba aqui. E eu transfiro todas as bênçãos que prometi a Abraão para você. E através de você eu vou começar a criar uma nação chamada mosaica. Não mais a nação abraâmica, porque eu extermino essa nação aqui agora. E através de você eu começo tudo novo. Uma nação de obedientes, uma nação de gente crente, uma nação de gente que não se corrompe, uma nação de gente quebrantada, a nação mosaica. De você eu levanto, eu anulo agora a minha promessa com Abraão, e eu começo com você uma nova nação. E aí, você aceitaria essa proposta?
A maioria de nós ia dizer assim: demorou, Jeová, vai logo o churrascão desse povo aí. Pessoas, Deus chegar para você e dizer assim: olha, meu filho, eu vou acabar com o presidente da sua empresa e vou colocar você no lugar dele. O que você acha? Demorou, Senhor. Moisés olha para Deus e Moisés diz assim para Deus: Deus, eu acho melhor o Senhor se arrepender dessa proposta que o Senhor me fez. Você já leu isso aí? A maioria de nós ia dizer assim: oh Deus, que maravilha, essa é uma proposta maravilhosa. Começa de mim então o meu nome, Moisés, o grande líder, uma nação, a nação mosaica, a nação de reis e sacerdotes, a nação que vai ser o meu nome, a minha nação, o meu povo. Ah, Senhor, pode matar que eu assino embaixo. O que a gente não faz por causa do nosso nome? O que a gente não faz por causa da nossa reputação? Quando Deus vem e diz: eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, você está pensando que isso é bênção de Deus para você? Isso é prova de Deus para saber aonde está o seu caráter. E a gente vai mostrando para Deus como é que está o nosso caráter. A gente até pensa que Deus apoia o nosso caráter. Moisés disse: é melhor o Senhor se arrepender, Deus. Sabe por quê? Olha o que ele diz no versículo 12: o que os egípcios vão dizer de ti? Eles vão dizer que o Senhor os tirou com mau intentos, que o Senhor trouxe para matá-los aqui nos montes e para consumi-los da terra. Então, Deus, o que está em jogo é a sua reputação. O Senhor está dizendo que vai matá-los e vai honrar o meu nome. Se o Senhor mata esse povo e honra o meu nome, o Senhor honra o meu e desonra o seu. E eu não estou preocupado com a honra do meu nome, Senhor, me deixa ser simplesmente Moisés, mas por favor, eu estou preocupado com a reputação do teu nome. Não faça isso, porque eu quero que o teu nome seja glorificado. Seja honrado. Eu abro mão do meu nome, eu abro mão da minha posição, eu abro mão da minha glória. O que eu quero é que o teu nome seja glorificado. Deus coloque essa marca em nós, que Deus encarne essa virtude em nós. Não importa se não vamos chegar a ser o que Deus diz que vamos ser, não importa se vamos possuir o que Deus diz que um dia quer nos dar, não importa. O importante é que o nome dele seja santificado. Nós representamos o nome dele ao dirigir, ao assinar um cheque, ao vestir uma roupa, ao assinar um documento. Tudo que a gente faz, nós somos cristãos, nós somos chamados pelo nome de Deus, nós representamos o nome de Deus. Então eu não estou preocupado em posição, em riqueza, em fama. Eu tenho só uma preocupação: eu quero que seja santificado o nome do Senhor. Estava conversando com o pastor Alexandre de São João del Rei. Tem horas que você precisa entender o que é caráter e o que é fama. Difamação. Difamação é a ação de tirar a fama. Difamar é tirar a fama. Vai chegar hora que, se você é um pregador, um pastor, um homem de Deus correto, saiba, vão difamar você, vão tirar a sua fama. E eu falei para o pastor: isso é normal. Se você está no caminho certo, saiba, isso vai fazer parte do caminho. Vão difamar você. Então não importa se vão tocar na sua fama, o que eles não podem tocar é no teu caráter. José, lançado na prisão, difamado.
tocaram na fama de José. Ele nunca tocou naquela mulher, mas ele foi difamado. Mentiram, disseram: esse homem tentou violentar a esposa do seu patrão, e ele vai para a prisão, porque mancharam a sua fama, mas não tocaram no seu caráter. Se mancham a sua fama, mas não conseguem tocar no seu caráter, pelo amor de Deus, não se defenda. Há um Deus que defende você. Há um Deus que peleja por você. Honrarei aqueles que me honrarem. Eu honrarei aqueles que me honrarem. Se você assumir um compromisso com a reputação de Deus, saiba, Deus assumiu um compromisso com a sua reputação também. Agora, se o que estão falando é verdade, então deixe de ser sem vergonha e vai confessar. Vai pedir perdão. Não adianta enterrar com areia, porque logo logo, como Moisés, o vento vai soprar e o egípcio vai ser desenterrado, e você vai ter que picar a mula. Se o que estão falando é verdade, vai pedir perdão. Mas se não é verdade, permaneça de cabeça erguida, não deixe tocar na sua integridade, porque Deus também cuida do seu nome. Quantos podem dizer amém? Essa é a primeira marca que eu vejo aqui, é a preocupação de Moisés com a reputação de Deus. E a segunda marca que eu vejo é a preocupação de Moisés com a presença de Deus. E aí eu quero mostrar para vocês aqui 4 características que você deve ter na sua vida se você deseja ter uma igreja bem sucedida aos olhos dos homens e ser um fracasso diante de Deus. Vou falar isso para vocês. 4 marcas que você precisa ter se você quer seguir esses bambambam aí, esses paipóstolos, patriarcas, essas coisas todas, essas igrejas neopentecostais. Se você não entende a sua origem, mas já perdeu a sua identidade e quer seguir a moda, então eu vou te dar aqui 4 coisas que você deve ter no seu ministério para ser esse tipo de igreja bem sucedida no padrão secular, na visão grega, mas ser um fracasso diante de Deus. Venha comigo, capítulo 33, por favor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: pregue que Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. Isso é verdade. Mas não fale da presença de Deus. Não fale de compromisso com a presença de Deus, porque isso afugenta as pessoas. Fale apenas dessa marca: Deus é um Deus que cumpre o que Ele prometeu. Prometeu te dar uma casa, você vai ter a casa. Prometeu te dar um carro, você vai ter um carro. Prometeu curar sua enfermidade, você vai ter a cura. Pregue que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. É o que Deus está fazendo para Moisés. Eu vou dar essa terra porque eu sou fiel para cumprir o que eu prometi. Embora eu não abençoe esse negócio, contudo, o meu caráter está em jogo, então eu vou cumprir o que eu prometi. Pregue que Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu, mas não vá mais profundo, porque senão você afugenta e vai querer começar a chamar essas pessoas para compromisso de mudança de vida. E eles não querem mudança de vida, eles querem mudança de circunstâncias. Então apenas pregue que Deus vai cumprir o que prometeu, mas fale das coisas relacionadas com esta vida. Você vai começar a ter um grupo muito grande de pessoas que vão te seguir. Em segundo lugar, versículo 2: enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, esses eus todos aqui. Em segundo lugar, pregue que Deus vai destruir todos aqueles que se levantarem contra você.
Pregue essa mensagem, o povo ama essa mensagem. Pregue cante esses hinos, que eu não sei onde que os nossos pastores estão com a cabeça de cantar. Esses hinos de um Deus vingativo. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. No começo tem provas amargas, mas depois tem o sabor de mel. Isso é verdade. Mas depois vão ver você lá em cima, com os holofotes em cima de você, dizendo: ah, meu Deus é assim, Ele é vingativo mesmo. Ele destrói você e me coloca aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? Alimente isso no povo. Alimente que se o vizinho se levantar contra, vai cair. Que se o amigo de emprego quiser ser maior, vai ser diminuído. Pregue desse Deus, esse Deus que destrói os nossos inimigos, que destrói o vizinho que não gosta da gente, que manda ir longe, e que destrói os que competem com a gente. Pregue essas coisas. Pregue isso, porque nós somos sedentos de vingança. A gente gosta de que Deus nos exalte, não porque Deus é Deus e o nome dele vai ser glorificado. Nós gostamos que Deus nos exalte para que as pessoas vejam. Nós somos piores do que aqueles que nós queremos que Deus exerça vingança. Quantos estão me entendendo, queridos? A gente só escuta isso. Só escuta isso. Deus vai humilhar aqueles que se levantam contra você. Deus vai humilhar. Queridos, eu não estou preocupado. Eu oro por quem me persegue. Eu abençoo quem me amaldiçoa. Eu aprendi isso com Jesus. Eu não desejo que essas pessoas venham ser, humilhadas, desprezadas. O que eu quero é que a graça de Deus os toque, é que a bondade de Deus os transforme. É só um ser vingativo que quer. Eu quero que Deus me coloque naquela posição, para aqueles que levantaram contra mim saber que Deus é na minha vida. Deus vai quebrar esse orgulho que está na sua vida. O verdadeiro evangelho diz: eu vou quebrar essa altivez da sua vida. O que é que diz Romanos 12? Se teu inimigo tiver fome, tiver sede, porque fazendo isso amontoarás brasas sobre a sua cabeça, não sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Esse dar lugar à ira não é você ficar irado. Você sabe que a ira vem como um trem, uma locomotiva, e ela vem para te pegar e tal. E quando ela chega, sai da frente, deixa a ira passar. Dá lugar para a ira passar, não abrigue a ira no seu coração, porque diz: minha é a vingança, diz o Senhor, não é você. Deus sabe quando fazer, como fazer. O seu papel é: abençoa quem te persegue, ore por quem fala mal de você, dê comida para o seu inimigo. Aprenda a ser cristão de verdade e não esses tipos de crentes vingativos. Meu vizinho vai ver o que é bom. Estou fazendo uma campanha, 286 voltas no muro de Jericó. Vai cair esse miserável. Está dando risada. Tá, Glória, tem alguns pastores que precisam mudar aqui. O martelo, você ouviu o martelo do juiz? Você viu o martelo do juiz? É uma igreja aí vendendo o martelo da determinação. Você vai lá, você paga 15, 30, 40, 50, depende da sua fé, no martelo. Aí é o seguinte: você chega numa casa que você viu uma casa, você diz: gostei dessa casa. Aí você pega o martelinho, desce do carro, do ônibus, chega lá na casa, nem sabe quem é o dono, se está vendo, se não está, e bate assim no portão da casa com o martelinho: eu decreto que essa casa vai ser minha. Você já viu isso? Não estou brincando não. Não estou brincando não. Aí eu fiquei sabendo de uma que chegou para tomar posse da casa, e a outra irmã veio brigando para ela: sai daqui, porque essa daí eu já tomei posse primeiro. Sai. E a gente vai vendo essas coisas. Terceiro, primeiro, pregue de um Deus que cumpre o que promete. Segundo, fale de um Deus que é vingativo, que Ele vai exaltar você mesmo que os outros têm que ser totalmente derrotados e destruídos. Terceiro,
Fale sobre o anjo. Não pregue sobre Jesus, pregue sobre anjo. Olha o versículo 2: enviarei um anjo adiante de ti. Por que você deve pregar sobre o anjo? Porque anjo faz mais sucesso do que Jesus. Você chega numa igreja e fala: Jesus está aqui, irmãos. Aí os irmãos dizem: amém. Vai dentro. Tem um anjo aqui. É um fogaréu, sem nem a igreja. Pode ver hinos de Jesus, não acontece nada, mas hinos de anjo põe todo mundo para dançar. Anjo faz mais sucesso do que Jesus hoje em muitas igrejas. E para piorar, eu vi uma igreja e eu fui lá. O tema da campanha era assim: troque o seu anjo. É o tema da campanha. Eu não estou brincando não. Na televisão o pastor dizia: troque o seu anjo. Você que vive traindo a sua esposa, traindo o seu esposo, problema de infidelidade conjugal, sabe o que é isso? É o seu anjo que é muito fraco, não te protege. Você que tem problema na empresa, o dinheiro não está, tudo enroscado e na falência, é o seu anjo que é muito fraco, não protege. Mas agora nessa sexta-feira, aí vem a música, campanha, troque o seu anjo. Aí vem aquela voz bonita: se o seu anjo não consegue te proteger, se o seu anjo não consegue te guardar, se você vive tropeçando, se você vive com problemas conjugais, saiba que nesta sexta-feira nós vamos trocar o seu anjo. Eu falei: essa eu não posso perder. Eu vou lá para ver esse negócio. Gente, para tudo quanto é lugar, acho que umas 15 mil pessoas. Eu fui estacionar meu carro, acho que uns 8 quarteirões de distância. Eu preciso ver esse negócio. E o cara pega a Bíblia, Daniel capítulo 10. Deus mandou o anjo Gabriel levar uma mensagem para Daniel. E o pastor dizia assim: tá vendo? Esse anjo Gabriel é fraquinho, não conseguia passar. Mandou a mensagem, mas não consegue passar no príncipe da Pérsia, nem no príncipe da Grécia. O anjo não passa, não passa. E o Daniel, homem de Deus, orando 1 dia, 5 dias, 10 dias. A bênção não chegava porque o anjo era fraco. Aí o pastor disse: mas Deus então olhou do céu e disse: esse anjo não serve para nada, vem cá que eu vou pegar o mais forte. Pegou o arcanjo Miguel e disse: Miguel, vai lá agora. Aí chegou Miguel. Quando Miguel chegou, era o demônio correndo para todo lado. Aí ele dizia: nessa noite vai acontecer isso, nós vamos trocar o seu anjo. E nós te chamar na frente, vai todo mundo lá na frente. Queridos, é tão fácil você dizer que você é um sem vergonha, porque o anjo não guarda você. Que você é um sem vergonha, porque o seu anjo é fraco. Mentira, é o seu caráter que precisa ser mudado. Não é o seu avô, seu bisavô, seu tataravô que era um tarado sem vergonha e que por isso você tem esse negócio em você e que o anjo não guarda. Mentira, é você que tem que ir aos pés da cruz. O evangelho veio para mudar você. É você que tem que se prostrar e dizer: minha vida é tua, toma ela para ti, Senhor. O evangelho veio para dizer: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, então vem e me siga, aí você vai ser o meu discípulo. Mas o falso, quando eu morei nos Estados Unidos, pastoreando uma igreja, teve uma igreja brasileira lá no estado chamado Massachusetts, e um pastor brasileiro é bom para essas coisas. Aí ele inventou lá que na igreja dele, quem descia para dançar era o anjo Gabriel. A igreja era lotada, não tinha pregação, eram 2 horas e meia de culto, mas não se lia a Bíblia, era só louvores e louvores, o anjo, louvores e louvor. O anjo chegou, o anjo vai fazer e tal. E aí de repente algumas pessoas começavam a dançar na igreja, e o pastor dizia: pegou, aí o anjo tirou alguém para dançar já. E tinha uns caras pulando, não estou brincando não. Tinha os caras pulando assim, eles pulavam, pegavam assim, guardavam alguma coisa. Aí eles pegavam alguma coisa e guardavam. E aí eu perguntei: o que é isso aí? Ele está arrancando a pena dos anjos. Eu pensei: os anjos estão tudo depenados. Tadinho dos anjos. Eu não estou brincando não, é verdade.
Quer fazer sucesso? Coloque essas baboseiras na sua igreja. O povo gosta disso. O povo ama isso. Isso substitui o verdadeiro evangelho. Na verdade, eu acho que tem alguns pregadores que, se você tirar essas coisas dele, eles não têm mais nada o que pregar. É por isso que eles continuam pregando essas baboseiras. Porque se tirar isso deles, eles não conhecem a Bíblia, eles não sabem o que pregar. Então tem que continuar pregando essas baboseiras, porque não tem vida com Deus, não conhece as Escrituras. Aí um outro pastor, também de Massachusetts, na capital, em Boston, ficou com ciúmes desse outro, que era de uma cidade do interior, e começou a divulgar, foi na televisão, e começou a divulgar que na igreja dele não era apenas um anjo mensageiro que ia, mas era o arcanjo Miguel, o guerreiro. Ele dizia, tem igrejas por aí que o anjo que vai lá é um anjo mensageiro, aqui na nossa é o guerreiro, era o arcanjo Miguel. Chia. Os dois nem existem mais, se quebraram, se deram mal. Um deles lançou um livro, e eu assisti o lançamento do livro, eu morava lá por perto, dizendo que o livro dele seria mais um livro que traria o grande avivamento em toda a terra, e que seria um livro mais vendido do que a Bíblia, mais lido do que a Bíblia. Um pastor falou isso. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabe? Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, né? Então pregue essas coisas. Pregue que Deus vai cumprir o que prometeu. Pregue que Deus vai destruir quem se levantar contra você. Pregue que Deus vai mandar o anjo, porque tem que ter anjo. Esse povo gosta de anjo. Queridos, eu não estou dizendo aqui que não tem anjo aqui. Hoje tem anjo. Tem anjo aqui hoje. Eu sei que muitos livramentos Deus tem nos dado porque tem anjo. Tem anjo aqui hoje. Eu nunca vi. Eu tenho 26 anos de ministério e eu nunca vi um anjo. Eu lembro quando eu me converti, todo mundo na casa de recuperação lá via anjo. O pastor via o anjo, o presidente da casa de recuperação via anjo, os obreiros via anjo, até os internos que tinham chegado na mesma semana que eu estavam vendo anjo. E eu chamava anjo de mané, eu só falava na gíria, não, onde é que está o mané do anjo que eu não vejo? E um dia eu cheguei para o obreiro e falei assim, por que todos vocês... Tinha um anjo lá, que eu tinha um medo dele, porque eu não entendia nada da linguagem evangélica. O cara dizia que via um anjo com uma bandeja na mão e um bisturi, e dizia que o anjo ia operar. Eu não entendia nada de Bíblia. Um anjo, bisturi é um negócio que abre a gente, sai sangue. Eu tinha medo quando esse cara falava que esse anjo vivia, esse anjo, eu falei, meu Deus, me guarda esse anjo, nesse anjo na perto de mim, não. Mas eles viam cavalo de fogo, carro de fogo, viam tudo. E aí um dia eu cheguei para esse obreiro e falei assim, escute, por que eu não vejo anjo? Aí esse obreiro chamado Jorge Mota olhou para mim e falou bem assim, olha, é porque você precisa jejuar? Eu falei, puxa vida, eu jejuo 8 vezes por mês aqui, toda terça e toda sexta, da meia-noite até as 6 da tarde, eu jejuava 8 vezes por mês lá. Ele disse, não, mas esse tipo de jejum é muito fraquinho, você tem que fazer um jejum prolongado. Eu falei assim, como assim jejum prolongado? Um jejum de 3, 4 dias, sem comer, sem beber? Eu disse, Eu falei assim, aí ele falou, você vai se tornar mais sensível, você vai ver o moço de Eliseu viu, cara, eu fiquei numa empolgação. Aí ele falou assim para mim, tem o seguinte, quando você começar a sentir tontura assim, aí você vai debaixo da torneira, você põe a cabeça debaixo da torneira para molhar um pouco. Eu nem preciso falar para vocês que eu vivia mais com a cabeça debaixo da torneira do que outro lugar. Segundo dia, nada, eu, Senhor, cadê o anjo? Terceiro dia, eu já estava ficando azul, o mané do anjo não aparecia, e fui para uma vigília, fiquei na vigília, não dormi aquela noite, acordei naquele dia assim, já fui direto para a torneira, estava indo para o quarto dia e nada de anjo. E eu olhava assim para a cara do obreiro meio furioso, assim, sabe? Pela goela, né? O fato é que eu estou caminhando lá e eu desmaiei. Tinha chovido, era uma quinta-feira, eu desmaiei. E eu caí assim num monte de lama, até a orelha assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu acordei com um monte de obreiros em cima de mim. Eles me levantaram. Eu só tinha um sentimento. O sentimento que eu tinha que estava tudo fofo. Tudo fofinho, também no meio da lama. Estava tudo fofo. Era o único sentimento que eu tinha, é que a coisa estava fofa. Aí o engraçadinho falou bem assim, foi arrebatado.
começou a morrer, foi arrebatado. E aí me levaram, tomei um banho. Aí esse obreiro me deu uma sopa, tomei a sopa. E começou o culto assim na capela do lado. Hoje vai ser uma noite maravilhosa, porque o nosso irmão jovem que foi arrebatado vai contar. E eu fiquei pensando, quem será que foi arrebatado? Ele me chamou lá, o Jorge Mota me chamou e conta, irmão, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu é que eu fiquei quase 4 dias de jejum e desmaiei. Então, mas o que você viu? Onde você entrou? Eu falei, eu não vi nada. Onde é que você entrou? Eu não entrei em nenhum lugar. E ele me disse, então assim, o que você ouviu? Eu falei, não, Jorge, desculpa, mas eu também não ouvi nada. O que você sentiu? Eu senti que estava fofinho lá. Olha, eu desci daquele púlpito da casa de recuperação como se eu fosse assim o cara mais carnal do mundo para eles. Queridos, tem 26 anos que eu oro, eu prego, e tem vezes que eu faço jejum de 21 dias só com uma alimentação, uma pequena sopinha à meia-noite. Fico e eu faço, porque não é porque eu quero nada de Deus, eu quero dar mais para Deus, eu quero ser mais dele. Nunca vi nada, nunca vi nenhuma pulga de fogo, nenhum jumento de fogo passou perto de mim, nunca vi nenhuma carruagem puxada por um jegue, nunca vi nada. Mas eu sei que está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. Eu sei que eles me guardam, eu sei que eles me protegem, eu sei disso. Tem gente que diz, eu preciso ver o anjo, porque se eu ver o anjo aí eu vou tremer, aí eu vou sentir que Deus me ama. Eu não preciso disso. Eu não preciso de nenhuma prova externa para descobrir que Deus me deu. Eu tenho Romanos 5, versículo 8. Deus já deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova já é a cruz. Esta é a maior prova, é Jesus na cruz. Aleluia. Eu não preciso de mais nada para me motivar a consagrar minha vida para Ele. Eu não preciso ver anjo. E se eu ver um querubim com 50 olhos, 260 asas aqui. Primeiro que se eu ver um bicho desse aqui, vocês vão ver eu vazar por aquela porta ali, por essa janela. A pessoa vê um trem desse, eu saio correndo aqui. Eu não preciso. Tem gente que precisa vir saber ver as coisas para se consagrar. Outros precisam ter uma situação difícil para se consagrar. Outros precisam vir crises existenciais para se consagrar. Eu não preciso, irmãos. Eu me converti, e assim que eu me converti, nunca ninguém fez apelo para mim, Edson, quer aceitar Jesus, nunca. Eu me converti, fugi da polícia, no meio de um mato, com 19 processos nas costas. Tinha sido preso 32 vezes, não precisa esconder a bolsa, que Jesus já lançou a fé, já fez a prova. Então não teve esse negócio, quem quer aceitar Jesus? Aí eu falei, não aconteceu isso comigo. Eu lá de madrugada, dia 15 de setembro de 1987, o diabo veio para me arrancar do corpo, me tirou do meu corpo, ia me matar. Quando eu lembrei de uma frase que alguém gritou, poder no sangue de Jesus, ficou na minha cabeça aquela frase. E lá quando o diabo estava me tirando do meu corpo, eu gritei essa frase. Eu nem sabia o que significava, mas eu gritei, poder no sangue de Jesus. O diabo não resiste o poder do sangue de Jesus. Essa madrugada eu me converti. Tive um sonho, fiquei pregando 9 meses para as árvores. Aí eu tive um sonho que era missionário na Amazônia. Cheguei para o pastor lá, pastor Gentil da nossa igreja Brasil para Cristo em Tatuí. Falei, pastor, eu tive um sonho. Eu estava dentro de um navio indo embora para a Amazônia. Ele disse, que bom, irmão, pode ir. Como se estivesse assim, quase que se livrando de mim, porque eu era cabeludão, cheio de tatuagem. Eu ia orar, eu dizia, aí Deus, tá ligado qual é que é, moro? Meu mano e tal, tá na maior presepada, tá ligado e tal. Eu tinha Jesus. Só que ainda eu precisava de ser curado no meu linguajar. Eu vivi no mundo do crime todos esses anos. Então os obreiros passavam perto de mim e diziam assim, sai trevas em nome de Jesus. Sai trevas, está curado já. É que eu evangelizava nos hospitais, nas cadeias, nas praças. E para esses obreiros era um perigo um rapaz como eu levar outros jovens para evangelizar drogados. Eu não entendo isso, gente. É lá que a gente tem que estar. As pessoas estão dizendo, não, tem que ficar tudo aqui dentro. É lá, meu Deus, que a gente tem que evangelizar. Mas quando eu fui descobrir que eu era missionário. Eu já tinha 1 ano e meio de missionário na Amazônia, mas eu não sabia que era ser missionário.
Eu nunca soube o que é uma carta de recomendação. Eu não sabia que era isso. Eu fui tomado por uma paixão para ganhar almas. Eu tive um sonho que era na Amazônia. Eu saí da minha casa com uma mochila nas costas, e eu cheguei na Amazônia depois de 5 meses e meio. Eu fiquei 5 meses e meio de carona. Não tinha dinheiro, não tinha comida, dormia em escada de rodoviária, dormia em escada de teatro, dormia dentro de ônibus abandonado, dormia na rua, mas eu tinha uma chama que ardia dentro de mim, tinha um fogo que ardia e arde. Eu tinha que ganhar almas para Jesus, eu tinha que ir para a Amazônia. Depois de 5 meses e meio eu cheguei lá. Depois de 1 ano e meio, um grupo da Jocum chegou para mim e disse assim: você é missionário de qual igreja? Eu falei: missionário? Como assim missionário? Ele disse: missionário? Você foi consagrado missionário? Eu falei: não sei o que é isso não. Ele disse: rapaz, missionário, você, uma igreja, o que são seus mantenedores? Eu falei: mantenedores? O que é isso, mantenedores? Ele disse: não, as igrejas, os irmãos que mandam uma oferta para os missionários poder sobreviver todo mês. Eu falei: rapaz, existe isso? Ele disse: é. Aí uma moça chamada Margarida perguntou assim: qual que é o número da sua conta? Eu falei: conta? Como assim conta? Ela disse: você não tem uma conta no banco? Eu falei: não, nem sabia que podia. Eu me converti eu vivi dos 10 aos 18 anos no mundo do crime. Eu me converti com 18 anos, com 19 eu era missionário na Amazônia. Eu não tive assim, foi uma paixão, um fogo, um ardor no meu coração. As pessoas me chamam de pastor, as pessoas me chamam de evangelistas, eu nunca fui consagrado a nada. O pastor Joel Estevanato, Luiz Bergaminho, Ivan Nunes, Orlando Silva já tentaram 8 vezes me consagrar pastor. Eu digo para eles: eu não sou pastor, eu não quero mais, tem que ser consagrado. Pastor, eu não sou pastor, eu não fui chamado para ser pastor. Eu estive pastor, mas eu não sou pastor. O que você é então? Eu falei: eu sou evangelista. Eu leio a Bíblia e eu vejo que eu tenho um ministério de evangelista. Ah, mas a nossa denominação não consagra evangelista. Eu falei: não tem problema, o que faz com o evangelista? A gente só reconhece. Eu falei: tá bom, se vocês reconhecem, tá bom demais. Quem me consagrou foi o Senhor. Tá bom demais. Vocês me reconhecem? Reconhecem. Então vamos embora, não precisa fazer mais nada comigo, deixa eu ganhar almas. Aí a última vez, o Conselho Nacional me chamou: queremos te consagrar pastor, porque isso vai trazer honra, não sei o que lá. Eu falei: pastor, eu não quero, não é meu chamado, eu não estou interessado nessa honra. Meu ministério é interdenominacional, embora eu sou membro da Brasil para Cristo desde que me converti, e eu levo com muita alegria, com júbilo no coração essa denominação. Pertenço a uma denominação simples, mas sadia. Eu falei: o senhor não vai ficar bravo se eu não aceitar essa consagração? E aí tocou no meu ombro e falou bem assim: que isso, Edson? Que bravo. Bravo eu fico com esse que eu não quero consagrar e ficam lutando para ser consagrado. Isso é terrível, né? Caramba, você me consagra, se me consagrar, vamos para outra igreja, hein? Vamos para outra igreja, lá e me consagra. Aí se converter, irmão, se você é assim. Vamos voltar lá para o texto, senão não para, né? Em quarto lugar, Deus diz: versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel. Prega isso, querido. Prega que Deus cumpre o que promete. Prega que Deus derrota os seus inimigos, quem se levanta contra você. Prega que Deus manda anjo. E prega que Deus é um Deus que vai te colocar numa terra que mana leite e mel. Não vai faltar nada, vai ter dinheiro, todas as necessidades serão supridas, vai só leite e mel, maravilha, prosperidade, bens da terra. Prega isso, e você vai ter uma igreja enorme de pessoas, uma igreja enorme, cheia de pessoas, mas destituída da coisa mais importante. No versículo 3 Deus diz: porém, Moisés, eu dou tudo isso, mas eu não posso dar a minha presença para vocês. Eu cumpro o que prometi, eu destruo os inimigos, eu envio o anjo, e eu coloco vocês numa terra que mana leite e mel, vão viver uma vida próspera, mas a minha presença não pode ir com vocês. É aqui que eu vejo a segunda marca na vida de Moisés. A primeira
ele está preocupado com a reputação de Deus. A segunda, ele está preocupado com a pessoa de Deus, com a presença de Deus. Deus faz essa proposta para Moisés. A maioria de nós iríamos dizer amém. Não tem problema, Deus, eu não estou na igreja por tua presença mesmo, por isso que eu não oro, por isso que eu não leio a Bíblia, por isso que eu não pratico jejum, por isso que porque eu estou na igreja aqui não é pela sua presença, eu estou na igreja pelos seus presentes. É a era de Laodiceia, temos abundância, não nos falta nada, somos ricos, e Jesus está por lá de fora da igreja, dizendo: eu estou à porta e bato. Ou seja, é uma igreja que tem presente de Deus, mas não tem presença de Deus, e não percebe que não tem presença de Deus, porque sempre se reuniu só pelos presentes de Deus, nunca pela presença de Deus, de forma que quando a presença de Deus se tornou ausente, eles não perceberam, porque sempre estiveram presentes por causa dos presentes. Essa é a nossa geração. Bem-vindo para nós não é a presença de Deus, são os presentes de Deus. Veja como que a gente mede o nosso sucesso ministerial hoje. Quantos carros os membros da nossa igreja têm? Bênção de Deus. Quanto é que você está ganhando? Como é que você está prosperando? Quantas pessoas tem? E a gente vai medindo o sucesso da igreja por essas coisas. Mas não há mais batismo no Espírito Santo, não há mais jovens quebrantados falando em línguas estranhas, querendo se consagrar à obra missionária, não há mais pessoas, se entregando por completo em vigílias inteiras de oração, sem precisar de distração, mas é joelho no chão. As nossas igrejas, os nossos cultos não começam mais com os joelhos no chão, orando, buscando a presença de Deus. A gente não tem mais isso. Isso é coisa pré-histórica. Por quê? Porque a gente não está ali por causa da presença de Deus. Nós estamos ali pelos presentes de Deus. Mas Moisés tinha essa segunda marca, e o meu desejo é que Deus coloque essa marca na vida da gente. Senhor, eu abro mão do anjo, eu consigo abrir mão da riqueza, eu abro mão da vitória sobre os inimigos, eu abro mão de que o Senhor cumpra ou não as suas promessas na minha vida. Isso não tem importância, mas eu não abro mão da tua presença. Eu quero a tua presença. A tua presença é a minha maior riqueza. É a presença de Deus, queridos. É a presença de Deus o segredo das nossas vidas. A presença de Deus, o maior tesouro, é a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. A maior riqueza na vida de um homem, de uma mulher, é a presença de Deus. É essa presença que faz a diferença, essa presença que nos quebranta, essa presença que nos faz consagrar, essa presença que nos faz ser mais amáveis, essa presença que nos faz ser mais humanos e humildes, essa presença que molda em nós o caráter de Jesus, essa presença que nos faz mais conscientes da vida, é a presença de Deus. Moisés disse: eu morro aqui nesse deserto, mas eu morro na tua presença, do que entrar numa terra que emana leite e mel, mas ficar lá sem a tua presença. Não dá, Deus, não dá. E não dá mesmo, irmãos, não dá. Quem é do falso diz que bom, Deus, eu não estou nem aí com a sua presença. O que eu quero é o carro, é a casa, é o dinheiro, é o sucesso, é a fama, é isso que eu quero. Quem é de Moisés diz: não, não dá. Não dá. A tua presença, se ela não estiver conosco, não nos faça mover um passo desse lugar. Eu fico no deserto, mas eu fico com a tua presença. Gostaria que Deus colocasse essa marca em nós. Preocupação com a reputação de Deus e preocupação com a presença de Deus. Moisés disse no versículo 16: não é porventura em andares conosco, de maneiras que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés está dizendo: nós somos um povo abençoado, não é porque somos inteligentes, grandes, poderosos. Nós somos um povo diferenciado de todas as nações por uma única razão: é porque o Senhor está com a gente. É a tua presença que faz a diferença. É a tua presença que faz a diferença. Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé nesse momento. Vamos orar.
Oh, aleluia. Eu sei que essa 27ª convenção, Deus separou essa convenção para fazer um marco muito extraordinário na sua vida. Volte-se para a Bíblia, querido. Volta para a Bíblia, pelo amor de Deus. Para de ficar buscando sermões prontos na internet. Por favor. Volta para a Bíblia. Jesus disse: dai-lhe voz de comer. Somos padeiros de Deus. A pessoa, quando chega na padaria, o padeiro não manda ele abrir a boca, joga o ovo, joga a farinha, joga o fermento e bate a boca do carne. Não. O padeiro passa a madrugada toda trabalhando na massa. Ele põe o pão no forno durante toda a madrugada. Quando o freguês chega na padaria, ele tem um pão quentinho, fresco. Queridos, pega essa palavra, leia a palavra, depois esquenta esse pão no forno da oração. E quando você subir no púlpito da sua igreja, mesmo que você não saiba falar direito, mesmo que você não tenha tido estudo, mesmo que o seu português seja incorreto, não é isso que o povo está preocupado. Mesmo que você nem saiba falar direito, mas a pessoa que passou horas e horas estudando, preparando esse pão no forno, na hora que ela abrir a boca e começar a pregar, saiba, as pessoas sabem que ali está um homem que ficou na presença de Deus. Ali está uma mulher que passou tempo com Jesus. Que Deus devolva isso para a gente. Aí você não precisa ficar preocupado se sua igreja vai encher ou não, porque aonde tem pasto, saiba, as ovelhas vão lá para se alimentar. Você pode segurar a mão do seu irmão, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, dessa pessoa que está do seu lado. Você pode me ajudar a orar para que Deus nos quebrante, para que Deus nunca permita que a Igreja Evangélica Brasil para Cristo se converta em uma igreja neopentecostal, uma mensagem neopentecostal. Que Deus nos guarde com a verdade, que os nossos pastores continuem dependentes da graça de Jesus, que os nossos pastores continuem amando a Bíblia, amando a palavra de Deus, abrindo esse livro, estudando esse livro, comendo esse livro, pregando esse livro, vivendo esse livro, memorizando esse livro, ensinando esse livro. O Senhor nos livre da era de Laodiceia. Que a presença dele seja a nossa maior riqueza. Não se preocupe se você vai ter sucesso ou não. Apenas se preocupe em ser fiel ao chamado de Deus, tendo a sua presença com você. Ó Senhor, a tua presença é a nossa maior riqueza, Pai.
se assentar, por favor. Queridos, eu pedi permissão para o pastor Gildo para dar um anúncio para vocês. Quem me conhece sabe que eu tenho esses materiais e eu não, diante de Deus, eu falo isso, eu não gravo isso para ganhar dinheiro. As pessoas que andam comigo sabem que a única coisa que eu tiro desse material é o dinheiro só para reproduzir mais materiais. Tanto é que se você usar a maquininha ali e você vê, é a conta da missão, entra direto na conta da missão. E tudo que eu faço é para o reino de Deus. Esse material que eu tenho, eu sempre vendo para levantar, para comprar cestas básicas, para comprar bíblias. Vocês sabem que cada cruzada nossa
pelo menos 10 toneladas de comida, pelo menos 1000 Bíblias. A gente vai juntando, e alguns pastores também ajudam com algumas ofertas. E eu sei que nessas últimas cruzadas, dos meus materiais, nós gastamos 262 mil reais só de comida e Bíblia nessas 7 cruzadas. Dos meus materiais, nunca vendi tanto livro na minha vida, nunca vendi tanto CD, tanto DVD. Foram quase 170 mil reais só de... Porque o povo sabe, e o povo ajuda, o povo contribui. Mas hoje eu tenho um propósito diferente ao apresentar esse material para vocês. As minhas filhas têm me acompanhado nos meus trabalhos de evangelismo e ação social no Nordeste, no Vale do Ribeira, em outros lugares. Minha filha mais velha tem 12 anos, fez 12 anos há pouco tempo, e ela expressou um desejo muito grande de ir para o Haiti. Eu já estive no Haiti várias vezes. Estamos construindo orfanatos lá, ajudando a construir uma escola, uma casa pastoral, uma igreja. Na verdade é o 2º orfanato que nós estamos terminando. E eu fui muitas vezes. Só de caravanas eu já levei 7 caravanas para lá, mas eu nunca levei minhas filhas pelo perigo da nação, pela situação. Hoje não, hoje nós temos uma base, nós temos a nossa missionária que mora lá. Hoje está tudo arrumadinho, o país está bem melhor. E a minha filha sentiu vontade de ir. E as pessoas que estão indo, o pastor Alexandre comprou esses dias para um amigo que vai a passagem. Está um absurdo de caro as passagens por causa da época. A gente faz um Natal com essas crianças, ficamos 5 dias, um dia em cada orfanato, levamos comida, brinquedos, remédios, médicos, enfermeiros, enfim. Essas caravanas vão para fazer o bem para essas crianças. E a minha filha expressou o desejo de ir para o Haiti. Então esse material que eu vou vender aqui hoje, vocês se sentirem no coração de comprar, vocês estarão me ajudando a comprar a passagem da minha filha mais velha, a Blanche, para ir comigo para o Haiti. Ela tem um chamado muito especial, tem um coração muito quebrantado, uma menina que tem um coração muito amoroso, e eu acredito que ela precisa ir. Então eu trouxe isso aqui, se alguém quiser me ajudar. Eu trouxe para vocês essa coleção, é uma coleção de 14 DVDs. Eu falei durante 14 domingos sobre o reino de Deus numa igreja onde eu pastoreei, onde eu estive pastor. Foram 14 domingos que eu falei sobre os princípios do reino de Deus revelados no Sermão da Montanha, e eu tomei o Evangelho de Mateus como base para essas 14 ministrações. A intenção do meu coração, quem sou eu para falar isso? Eu não sou nenhum desses grandes que tem aí, mas a intenção do meu coração é fazer com que a igreja evangélica recuperasse o evangelho que ela perdeu. Então é com essa intenção que nós temos essas 14 ministrações. É o material mais caro que eu tenho, ele custa R$100, são 14 DVDs. Se você quiser em áudio, eu tenho também, devo ter 4 ou 5 conjuntos desses de cada. Eu tenho em áudio, 14 pregações em áudio dessas daqui, e custa R$80. Como os irmãos são aqui de Minas, eu trouxe esse seminário que eu fiz em uma igreja, e o nome desse seminário é o Leite, a Coalhada e o Queijo. Aqui tem muitos mineiros, aqui, né? Quase tudo aqui é mineiro. Então eu trouxe esse seminário para vocês, baseado em Jó 10:10. Em Jó diz assim: me derramaste como leite e me coalhaste como um queijo. É assim que Jó enxerga o tratamento de Deus na vida dele. Então aqui são 3 CDs, é um estojo com 3 volumes. No volume 1 eu falo sobre a nossa infantilidade, no aspecto positivo e negativo, que é o leite. No segundo eu falo sobre a nossa crise existencial, que é a coalhada, você não é nenhuma coisa nem outra, onde Deus está tirando o soro, onde Deus está tirando muitas coisas da gente. E no terceiro eu falo sobre a maturidade, onde você já é um queijo, saiu do estado líquido para ir para o estado sólido. Tem sido uma bênção para muita gente esse seminário. Tenho aí esse livro, não é porque eu escrevi, mas todo líder precisa ler esse livro. Eu não sei quantos de vocês já leram. Quando o melhor aparece. Eu pego Davi e Saul no Antigo Testamento. Saul não soube conviver com o melhor de Deus na terra. Para Saul se tornou o pior inimigo, porque ele não tinha segurança ministerial. E eu pego no Novo Testamento João Batista e Jesus. Quando aparece Jesus, João Batista sabia conviver com isso, dizia: eu estou aqui para isso mesmo, convém que ele cresça e que eu
diminua. Eu vim para fazer o Cordeiro ser conhecido. Então, eu trabalho em cima dessas duas linhas do Antigo e do Novo Testamento, quando o melhor aparece. E eu tenho aí um monte de seminários, não vou tomar tempo para falar desses seminários. Tem um monte de mensagens avulsas, custa R$5 cada. Tem essa mensagem que eu preguei hoje, eu tenho ali um seminário chamado A Importância da Presença de Deus. É um estojo com 2 CDs, pode fazer muito bem para você. E citando a vocês aquela frase que Deus me deu quando eu tinha 20 anos de idade, ia fazer 20 anos de idade na Amazônia, quando Deus disse que eu seria um missionário diferente de muitos, porque Ele me ensinaria o princípio da semeadura. E lendo Gênesis 12, Ele me deu essa frase, e a frase é a seguinte: se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você acaba de abençoar nessa noite abençoada. Bom, diga aí para o seu irmão, é facinho. Deus abençoe, vamos aplaudir Jesus bem forte.